Devemos compreender que dos 118 elementos químicos existentes na tabela periódica, foram necessários apenas 6 para o desenvolvimento das formas primitivas de vida. Ou seja, tudo que é vivo é constituído de apenas 6 elementos químicos predominantes. São eles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Desses, o carbono é o único elemento a se combinar com os demais para formar moléculas complexas características dos organismos. O suprimento desses 6 elementos químicos principais corresponde a uma combinação entre si para a formação de proteínas, ácidos nucleicos e outros compostos dos sistemas vivos. Há evidências que essas condições já existiam nos primórdios de evolução do planeta Terra. A tabela mostra os principais constituintes químicos das substâncias vivas. São eles a água como solvente universal, carboidratos como fonte de energia, ácidos graxos como reserva de energia, fosfatos de adenosina como transferência de energia, proteínas na estruturação e formação do citoplasma celular e ácidos nucleicos na síntese de proteínas. Compreenda que esses 6 constituintes químicos compreendem os 6 elementos químicos discutidos anteriormente: hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. Desses, existem 4 componentes essenciais para a vida. O primeiro são proteínas. As proteínas são responsáveis pelo desenvolvimento de cadeias de aminoácidos e utilizadas para construir os materiais vivos e como catalisadores das reações químicas em organismos. Os ácidos nucleicos são grandes moléculas complexas no núcleo da célula. Compreende o RNA, responsável pela síntese de proteína na célula, ou seja, a transferência da informação. E o DNA carrega o código genético e pode replicar-se, responsável pelo armazenamento da informação. Os compostos de fósforo orgânico utilizados para transformar luz ou combustível químico em energia necessária para atividades celulares, e a membrana celular para colocar os componentes no interior da célula. Entenda como membrana celular a primeira fronteira semipermeável entre o interior e o exterior da célula, e que permite a entrada de nutrientes e evita a saída de água. Logo, são esses os 4 componentes essenciais para a vida. E qual o cenário da origem da vida? Devemos compreender que o excesso de calor provocado pelas radiações ultravioletas emitidas pelo Sol, aliado às fortes descargas elétricas produzidas durante as frequentes tempestades da Terra primitiva, adicionado à liberação de gases vulcânicos, favoreceu a combinação de elementos inorgânicos na atmosfera primitiva, ou seja, metano, amônio, monóxido de carbono, água e gás hidrogênio, componentes da atmosfera primitiva. A ação da radiação ultravioleta com fortes descargas elétricas, com liberação de gases vulcânicos, aliado a ciclos de aquecimento e evaporação da água e posterior condensação na forma de chuvas, resultou na formação de compostos orgânicos conduzidos aos oceanos primitivos, formando uma sopa de nutrientes. Em geral, a radiação ultravioleta recombinava átomos em uma mistura de água, amônia e hidrocarbonetos para formar moléculas orgânicas como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. A energia na forma de luz pode fazer a mesma coisa. Portanto, o calor era o responsável pela ação dos compostos produzidos para a formação de moléculas orgânicas complexas, como os aminoácidos, cuja estrutura está sendo mostrada. 2 aminoácidos eles se juntando para liberar uma molécula de água e formar uma molécula orgânica complexa. De um modo geral, a água é um solvente universal capaz de dissolver compostos orgânicos e produzir um rico caldo orgânico ou sopa primitiva de nutrientes. E as correntes oceânicas misturavam esses compostos, levando à colisão entre essas moléculas e a combinação em moléculas orgânicas maiores. De um modo geral, os aminoácidos são monômeros que se unem para formar as proteínas, que são polímeros ou cadeias. Para essa junção de aminoácidos é necessário 2 condições. 1. Entrada de energia
2. Remoção de uma molécula de água. Em 1954, 2 pesquisadores estadunidenses realizaram um experimento concebido para testar a hipótese de Oparin em 1924 e Haldane em 1929, precursores dos estudos sobre a origem da vida. Segundo o experimento, as condições na Terra primitiva favoreciam a ocorrência de reações químicas que transformavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Ele consistiu basicamente em simular as condições da Terra primitiva. Em um sistema fechado, foram inseridos os principais gases atmosféricos primitivos, como amônia, metano, hidrogênio, água e monóxido de carbono. Através de descargas elétricas e ciclos de aquecimento da água e condensação, foi obtido após algum tempo diversas moléculas orgânicas como aminoácidos. Deste modo, eles conseguiram demonstrar experimentalmente que seria possível o aparecimento de moléculas orgânicas através das reações químicas entre moléculas inorgânicas existentes na própria atmosfera primitiva. Essas moléculas orgânicas produzidas foram indispensáveis para o surgimento da vida. E esta foi a primeira síntese de laboratório para a produção de aminoácidos a partir de moléculas inorgânicas. O líquido produzido continha um número de aminoácidos e outros compostos orgânicos complexos que compreendem os organismos vivos. Para a realização desse experimento, a única exigência foi a falta de oxigênio livre. Nos episódios 8 e 9 desse canal, foi discutido os principais eventos da Terra primitiva durante o Adeano. Neles foram vistos a origem do planeta Terra, há 4,6 bilhões de anos, a origem da Lua através da colisão de um bólido de um tamanho aproximadamente igual a Marte, com 11% da massa total da Terra, originando a Lua, o processo de diferenciação química do planeta, os primeiros materiais geológicos, como os zircões detríticos encontrados na província Jack Hills, na Austrália, que compreende os minerais mais antigos, e a hipótese que provavelmente existiam núcleos continentais há 4,4 bilhões de anos atrás. A origem da atmosfera primitiva através da desgaseificação primitiva do planeta Terra há 4,2 bilhões de anos. E o final do Adeano, que compreende o primeiro registro geológico conhecido, representado pela rocha mais antiga encontrada na província Slave, no Canadá, conhecida como Gneiss Acasta. Esse registro marca o limite entre 2 períodos geológicos, o Adeano e o Arqueano. Durante o Arqueano, surgiu as condições para a formação da vida. Com o resfriamento da Terra e a condensação de alguns gases da atmosfera primitiva, principalmente a água, possibilitou a origem dos primeiros oceanos há 3,9 bilhões de anos. E as primeiras formas de vida se desenvolveram há 3,8 bilhões de anos. A vida primitiva prosperou no fundo dos oceanos ou abaixo da superfície das rochas ou sedimentos, onde foi poupada das fortes radiações ultravioletas. Talvez em áreas associadas com fontes hidrotermais submarinas ou fumarolas negras. Assim, considerando as dimensões do planeta Terra em relação à síntese desenvolvida pelo experimento Urey e Miller em 1954, e que as formas primitivas prosperaram em nichos específicos como fumarolas negras ou fontes hidrotermais submarinas no fundo dos oceanos, a síntese de componentes atmosféricos inorgânicos em moléculas orgânicas na Terra deveria ser uma reação extremamente lenta. Assim sendo, o tempo poderia ter sido muito pouco para o surgimento da vida. Dessa forma, existe uma ideia que toda a vida existente no universo adveio do meio externo, ou seja, através de meteoros, asteroides ou planetoides. Essa figura mostra a composição de um corpo meteorítico. Nela percebe que existem 13% de voláteis orgânicos, 15% de orgânicos refratários, 22% de
minerais silicáticos e 50% de água. Logo, a água e os componentes orgânicos podem ter vindo justamente dos primeiros estágios de formação do planeta Terra, através dos constantes impactos de meteoritos que ocorreram. Esse processo, conhecido como panspermia, pode ter sido um catalisador das reações de produção de moléculas orgânicas a partir da síntese de moléculas inorgânicas existentes na atmosfera. A ideia da panspermia surgiu primeira vez no século V a.C., na Grécia, e foi colocada novamente em evidência a partir do século XIX. Uma importante questão não respondida no episódio 9 desse canal era como o oxigênio surgiu na Terra. Em síntese, o oxigênio na Terra primitiva era inicialmente formado pela reação de fotodissociação ou fotólise da água. A fotólise da água era uma reação muito comum na primeira fase da atmosfera terrestre, que eram compostos de metano, amônia, monóxido de carbono, gás hidrogênio e água. Entenda como fotólise da água a reação de quebra da molécula de água pela ação das radiações ultravioleta, separando essa molécula em seus gases principais. O gás hidrogênio, por ser leve, se difundia no espaço, deixando a atmosfera mais enriquecida de oxigênio. Mas esse oxigênio não ficava livre. Ou seja, o oxigênio que era liberado pela fotólise da água servia para oxidar outras moléculas existentes na atmosfera primitiva, transformando a amônia em nitrogênio e o metano em dióxido de carbono, mudando a composição da atmosfera para um segundo estágio. Posteriormente, parte do oxigênio produzido se combinava com outro oxigênio para formar o ozônio, molécula que é estável de 15 a 35 km de altitude na estratosfera e protege a Terra contra os raios ultravioleta provenientes do Sol. Em síntese, a produção de oxigênio em grande escala no planeta Terra só iniciou com o surgimento de organismos capazes de realizar a fotossíntese. Portanto, tudo teve início com a desgasificação primitiva do planeta, a liberação de gases que compõem os componentes da atmosfera primitiva, que sofreram forte influência de descargas elétricas e raios ultravioleta para formar compostos orgânicos. Os compostos orgânicos que se formavam na atmosfera se dissolviam nas águas das chuvas e eram conduzidos para os oceanos primitivos. O calor das rochas fazia com que as substâncias reagissem entre si, formando moléculas orgânicas maiores e complexas pela junção de moléculas menores. Assim, os aminoácidos se uniram para formar as proteínas, e as proteínas se uniram para formar os coacervados. A imagem mostra uma representação dos coacervados, um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. Acredita-se que os coacervados tenham posteriormente dado origem às primeiras formas de vida na Terra. Posteriormente, esses coacervados adquiriram a membrana e formaram uma pré-célula. Uma síntese da evolução química da vida primitiva iniciou com componentes básicos que existiam na própria atmosfera primitiva, como água, metano e amônia. Em um primeiro estágio, água e metano se uniram para formar uma molécula mais complexa, conhecida como formaldeído, e metano e amônia se juntam para formar um ácido cianídrico. As duas moléculas se unindo com uma molécula de água formam um aminoácido. O aminoácido associado com 5 moléculas de formaldeído e com a adição de mais 5 moléculas de ácido cianídrico resulta na formação de bases nitrogenadas como a ribose, adenina e glucose. As bases nitrogenadas são compostos que fazem parte da composição do DNA e do RNA e são os ácidos nucleicos encontrados nas células vivas, essenciais para que as células primitivas adquirissem o ácido nucleico ou o DNA.
As primeiras células eram procariontes, ou seja, não possuíam a membrana nuclear e seu ácido nucleico se encontrava solto no citoplasma. Os ácidos nucleicos organizam o material genético na célula e comandam suas atividades diversas, inclusive a reprodução. Com o surgimento dessas moléculas muito especiais, os coacervados, ou seja, a pré-célula, pôde se transformar em seres unicelulares. A partir do surgimento do DNA, as células começaram a se reproduzir, produzindo assim um grande número de seres vivos primitivos. Ou seja, num segundo estágio da atmosfera primitiva, esses primeiros seres eram fermentadores, ou seja, retiravam a energia dos alimentos, mas liberavam grande quantidade de CO2 na atmosfera. Assim, as primeiras células procarióticas eram unicelulares, se alimentavam da própria sopa de nutrientes e eram provavelmente autótrofos quimiosintetizantes, como a hipótese mais aceita. Eles derivavam sua energia direta da conversão de compostos químicos. Dois são os motivos que conduzem a uma hipótese autotrófica para a vida primitiva. O primeiro deles é que o planeta provavelmente não dispunha de moléculas orgânicas suficientes para sustentar as multiplicações dos primeiros seres vivos até que a fotossíntese surgisse. 2. Em razão da estabilidade do planeta, esses organismos só conseguiriam sobreviver se estivessem em locais protegidos, como fontes termais submarinas dos mares primitivos. Qual a tendência da sopa primitiva? A tendência era o término da sopa devido ao aumento do número de organismos que estavam se reproduzindo e, consequentemente, a diminuição dos alimentos existentes nessa sopa de nutrientes. Nesse cenário, a elaboração de moléculas mais complexas significava a sobrevivência desses seres primitivos. E essa sobrevivência ocorreu através do metabolismo dos seres vivos e da transformação do metano e da amônia para gás carbônico e nitrogênio. Nesse momento, a célula passou a adquirir uma substância que dá origem ao ácido nucleico e passou a ser dotada de reprodução com diversidade de espécies. E os organismos primitivos autótrofos quimiosintetizantes evoluíram para organismos fermentadores. Os organismos fermentadores retiravam energia dos alimentos e liberavam grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Portanto, a liberação do gás carbônico pelos organismos fermentadores fez com que a Terra sofresse um novo aquecimento. E um grupo de células por mutação, uma vez que já possuíam DNA e RNA, desenvolveram uma substância como a clorofila, que capturava a luz solar e, com o uso de água e CO2, passaram a realizar a fotossíntese. A vida dos procariontes deveria ser realmente fácil, pois não haviam predadores, o gás carbônico era abundante, existia alto consumo e a radiação solar era farta. Mas, apesar da vida dos procariontes ser fácil, existiam problemas. Que esses organismos produziam oxigênio, que era um veneno para essas espécies primitivas, habituadas a uma atmosfera redutora, e os níveis de CO2 da atmosfera começaram a decair. Nesse cenário, os primeiros fósseis correspondem a cianobactérias, que foram os primeiros organismos procariontes a produzir oxigênio e água consumindo gás carbônico. Assim, podemos afirmar que a oxigenação da atmosfera da Terra foi resultado da vida fotossintética. A imagem mostra uma cianobactéria de 850 milhões de anos, com estrutura similar às verificadas nos primórdios de evolução do planeta Terra. Evidências de cianobactérias estão preservadas nas estruturas geológicas biosedimentares ilustradas nas fotografias abaixo e chamadas de estromatólitos, que são colunas de colônias de algas azuis verdes procariontes abundantes em várias idades, 2.8, 2.5, 2.0, sendo que os mais primitivos datam de 3.5 bilhões de anos atrás. Assim, a hipótese autotrófica sugere que os primeiros seres vivos surgiram primeiramente em ambientes mais extremos, nutrindo-se a partir da reação entre substâncias inorgânicas, em um processo chamado de quimiossíntese.
Essa hipótese sugere ainda que a partir desses primeiros seres vivos, quimiosintetizantes, surgiram aqueles capazes de realizar fermentação, depois os fotossintéticos e, por último, os seres heterotróficos. Como a cronologia da origem e evolução da vida primitiva, temos o início a partir da própria evolução do cosmos. Dentro dessa atmosfera primitiva, a síntese desses elementos químicos com a radiação ultravioleta, fortes descargas elétricas e a própria composição da atmosfera primitiva em amônia, metano, água e gás hidrogênio, associado com ciclos de aquecimento e condensação, resultou na síntese desses compostos inorgânicos, formando moléculas orgânicas como os aminoácidos, que derivavam a partir das águas para os oceanos, formando uma sopa de nutrientes. Esses organismos, inicialmente autótrofos quimiosintetizantes, derivando sua energia a partir da conversão de compostos químicos, evoluíram para organismos fermentadores com a oxidação dessa atmosfera primitiva, com o metano se transformando em gás carbônico e a amônia se transformando em gás de nitrogênio, e os organismos realizando a fermentação. Posteriormente, com a mutação de um grupo de células e o desenvolvimento da clorofila, esses organismos foram capazes de produzir oxigênio a partir da fotossíntese. E a partir da produção em larga escala de oxigênio, a vida conseguiu prosperar a partir de 500 milhões de anos, na última fase de evolução da Terra, conhecida como Fanerozoico. E o futuro associa-se a possíveis descobertas de vida em outras galáxias distantes.